Então hoje, irmãos, eu queria continuar a mensagem que eu já tinha começado há 2 vezes atrás que eu ministrei, né? Eu falei a respeito de como Jesus edifica a igreja, falei a respeito de o Espírito Santo ser aquele no qual Jesus confiou a igreja para que a igreja fosse edificada. E aí depois eu abordei dentro do livro de Efésios, capítulo 5, falando como que o Espírito Santo move na igreja, né, através dos salmos, hinos e cânticos espirituais, e também a respeito da sujeição, onde o próprio Paulo deixa instruído que dentro desse processo de enchimento do Espírito, se nós quisermos ser cheios do Espírito, nós precisamos, entre uma das observâncias que Paulo disse nós precisamos nos sujeitar uns aos outros. E continuando essa mensagem hoje, eu quero voltar para o livro de Efésios, mas voltando um capítulo do capítulo 5, né, Efésios capítulo 4, para nós falarmos um pouquinho a respeito do próprio corpo de Cristo. E eu gostaria de ler com você hoje Efésios capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 15. Nós vamos estar lendo esse texto para poder a gente estar falando um pouco a respeito disso. Amém? Então, Efésios capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 15, diz assim: Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como há a esperança para a qual vocês foram chamados, é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desce é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para a qual o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém? Até aqui, até o versículo 15. Eu queria que você orasse comigo. Senhor, nós queremos a partir desse momento, Pai, estar com a nossa atenção voltada para a Sua palavra. Nós invocamos a Tua presença neste lugar. Espírito Santo, nós invocamos a Tua presença neste ambiente e pedimos que agora a nossa atenção esteja sendo voltada totalmente para a Sua palavra. Leva, Senhor, agora cativo a nossa mente à obediência de Cristo e ilumina os nossos corações para nós recebermos entendimento, revelação da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Amém. Irmãos, Paulo, quando ele escreve essa carta aos irmãos da igreja de Éfeso, ele estava preso. Em Efésios capítulo 4, versículo 1, ele já começa assim: como prisioneiro no Senhor. Isso significa que Paulo, neste momento que ele estava escrevendo essa carta, ele estava em prisão. Provavelmente ele estava na prisão domiciliar em Roma. Paulo, ele ficou por 2 anos preso em Cesareia e depois ele foi levado para Roma em prisão domiciliar, que ele tinha o direito de ter prisão domiciliar por ser um cidadão romano. E provavelmente ele estava preso em Roma quando ele escreve a carta aos Efésios.
Paulo ele escreve essa carta para uma igreja que ele amava muito. Paulo amava muito a igreja de Éfeso. Em Atos 19, depois se você for ler na sua casa, a igreja ela não existia ainda e aparece Paulo visitando a cidade de Éfeso, uma cidade que tinha uma sociedade, uma economia e a sua religião totalmente voltada para culto a uma deusa, chamada deusa Diana. Tanto é que Diana, no meio da cidade de Éfeso, era conhecida como Diana dos Efésios. A cidade de Éfeso ela não tinha somente essa característica, ela também tinha um confronto de muitos tipos de práticas religiosas, de feitiçaria, de magia. E na medida em que Paulo pregava dentro da cidade de Éfeso, muitas pessoas iam se convertendo e elas traziam os seus livros de feitiçaria, os seus livros de magia e queimavam em praça pública para mostrar a fé que elas tinham em Jesus. Então Paulo ele trabalhou durante algum tempo na cidade de Éfeso e naquele momento lá, exatamente em Atos capítulo 20, no versículo 36 ao versículo 38, esse texto ele narra o momento em que Paulo ele se despede da igreja de Éfeso, que ele precisava voltar para Jerusalém. E eu gostaria de ler esse texto com você, Atos capítulo 20, do versículo 36 ao versículo 38. Atos capítulo 20, do versículo 36 ao versículo 38. Diz assim: tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando-o, o beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então o acompanharam até o navio. Esses versículos que eu li, irmãos, narram o momento em que Paulo tinha chamado os presbíteros da igreja de Éfeso para dizer que ele voltaria para Jerusalém. A partir daquele momento, nunca mais eles iriam ver Paulo. E essa narração que nós vimos aqui de Lucas mostra exatamente o tipo de amor que existia entre aquela igreja e Paulo e aquela igreja. Esse texto diz que eles se ajoelhavam e eles choravam muito, e eles beijavam Paulo, e eles estavam muito tristes, porque eles sabiam que a partir daquele momento, eles não veriam mais Paulo. Então esse texto ele mostra exatamente uma igreja em prantos, e ele mostra Paulo em prantos no momento de despedida. Então Paulo amava muito a igreja de Éfeso. E agora nesse texto de Efésios capítulo 4, Paulo está preso. Paulo está em cadeias. Muito provavelmente sabendo que talvez ele já seria condenado à morte. E nesse exato momento Paulo ele expressa uma preocupação e um cuidado com essa igreja que ele amava. E ele ainda estava ocupado em pastorear essa igreja. E ele pastoreia essa igreja através de uma carta. Ele se preocupa em escrever uma carta e mandar esta carta para a igreja de Éfeso com preocupações pastorais a respeito deles. Essa carta de Efésios, irmãos, se você for ler ela, você vai perceber que existe uma divisão. E Paulo ele usava muito esse tipo de divisão nas cartas dele. A divisão que você percebe na carta aos Efésios é que se você for ler do capítulo 1 ao capítulo 3, você vai ver que Paulo ele usa mais uma abordagem doutrinária. Paulo ele ensina a respeito da doutrina, a respeito de Cristo, a respeito do Evangelho. E quando você começa a partir do capítulo 4 que nós lemos aqui até o capítulo 6, você vai ver que Paulo ele dá uma aplicação prática. Ele mostra aspectos práticos de como nós aplicarmos o Evangelho. Então tudo que nós lemos aqui, irmãos, em Efésios capítulo 4, são maneiras práticas que Paulo usou para mostrarem como a igreja viveria a realidade que ele já tinha narrado anteriormente, do capítulo 1 ao capítulo 3. E Paulo, quando ele fala a respeito da unidade da igreja, a unidade do corpo de Cristo, que é esse texto que nós lemos, ele estava se referindo a algo que ele já tinha abordado antes com aqueles irmãos.
Ele já tinha ensinado alguma coisa antes. E eu quero ler com você a respeito de como Paulo estava pedindo para esses irmãos aplicarem essa unidade no meio deles. E eu gostaria que você voltasse um pouquinho comigo em Efésios capítulo 2. E nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 22, para você entender aquilo que Paulo estava ensinando para aqueles irmãos. Então Efésios, do capítulo 2, do versículo 11 ao 22, diz assim: portanto, lembrem-se que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados em circuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual em ambos fez um, destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, ou seja, por causa daquilo que nós lemos até agora, vocês já não são mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se em santuário no Senhor. Nele vocês foram também sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então Paulo ensina primeiro essa igreja de maneira doutrinária, que eles estavam longe de Deus e Cristo, através da obra da cruz, aproximou eles de Deus, e não aproximou somente eles de Deus, mas fez de dois tipos de povos, que era o povo gentil e o povo judeu, um só homem, ou um só povo. Então Paulo estava falando para aquele povo: olha, gente, existe uma obra que Cristo fez na cruz, e através dessa obra que Cristo fez na cruz, Ele reconciliou o mundo com Ele mesmo, e Ele reconciliou pessoas com pessoas, derrubando a parede da inimizade que existia. Essa parede da inimizade, ela foi derrubada porque Cristo fez essa queda na cruz. Nós não podemos fazer parte do mesmo povo e comungarmos uns com os outros pelos nossos méritos. Isso foi conquistado por Cristo na cruz, porque através da obra de Cristo, toda a parede de inimizade que existia entre nós e Deus, e entre eu e você, foi derrubada em Cristo. E é exatamente isso que Paulo estava falando para eles. Olha, gente, Cristo, através do seu sacrifício, Ele reconciliou o homem com Deus, e também Ele reconciliou pessoas com pessoas. Sabe o que Paulo estava falando aqui para a igreja? Aquilo que vocês desfrutam, aquilo que vocês vivem é um milagre. É um milagre. Porque não foi algo conquistado por pessoas, foi algo que o próprio Cristo conquistou. Então, quando Paulo mostra isso, ele demonstra que a igreja se torna realmente um milagre. Paulo mostra que a igreja, ela é fruto de um ato deliberado de Deus na direção de pecadores, de pessoas que estavam separadas de Deus, de pessoas que não tinham acesso a Deus, e Deus vai até essas pessoas e salva essas pessoas. E esse ato de Deus fez com que essas pessoas pudessem ser reconciliadas com Deus e pudessem se reconciliar umas com as outras. Então, a igreja, ela é um ato deliberado de Deus na direção de pecadores.
A igreja ela não é uma associação, ou ela não é uma instituição que nós desfrutamos só mesmo do mesmo tipo de produto, ou vivemos no mesmo ambiente. A igreja ela não é isso. A igreja não é um grupo de pessoas que tem carência de convivência social. O que Paulo está falando é que a igreja é o testemunho vivo que nós estamos de bem com Deus, e porque nós estamos de bem com Deus, nós podemos estar de bem uns com os outros. É exatamente isso que Paulo está dizendo, porque a partir do momento que nós deixamos de ser inimigos de Deus, nós também podemos deixar de ser inimigos do nosso próximo. E por que nós podemos fazer isso? Porque foi uma obra que Cristo fez na cruz. Por isso a igreja ela é um milagre. Então, irmãos, quando nós lemos Efésios capítulo 4, versículo 1, Paulo ele não está falando apenas de uma certa ética cristã. Sabe quando a gente fala de coisas éticas? Não é ético a gente se comportar ou a gente ter certas práticas em tais lugares, em determinados lugares. Por exemplo, se você vai a algum ambiente mais formal, não é ético você estar naquele ambiente com trajes diferentes do que aquele ambiente exige. E Paulo aqui ele não está falando apenas de um tipo de ética cristã. Não é somente isso que Paulo está falando aqui. Paulo ele está fazendo um apelo veemente. Paulo aqui no Efésios capítulo 4, versículo 1, ele fala assim: gente, eu como prisioneiro no Senhor, eu estou preso no Senhor, eu rogo a vocês, eu rogo, eu peço. A tradução aqui, irmãos, dessa palavra aqui, eu rogo, ela tem o sentido de você pedir com insistência, com humildade. É você pedir suplicando, mostrando que para eles que a conduta cristã, que a conduta, a maneira que nós vivemos na nossa fé cristã, tem a ver com a doutrina cristã que foi deixada por Cristo. Que o dever do cristão é consequência direta que ele tem do débito de gratidão que ele tem no seu coração por tudo que ele recebeu de Cristo. Então o que Paulo estava dizendo para eles? Paulo estava falando assim para eles: olha, já que vocês têm a Cristo, já que vocês dizem que vocês têm a Cristo, vocês devem andar diretamente naquilo que vocês foram chamados para andar. Porque Paulo ele diz assim: eu rogo para que vocês vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Então Paulo estava falando assim: gente, já que vocês estão falando que vocês têm a Cristo, vocês precisam andar exatamente da maneira que vocês foram chamados. Chamados. Paulo ressalta, aquelas pessoas foram chamadas. E se elas foram chamadas, elas precisam viver de acordo com o chamado que elas receberam. Então por que Paulo faz isso? Por que Paulo ele insiste, ele suplica para aquela igreja? Sabe por que Paulo precisou suplicar para aquela igreja, irmãos? É porque existe uma maneira, é possível nós vivermos de maneira indigna na nossa vida cristã. Porque se Paulo está falando assim, gente, vivam de maneira digna, é porque é possível nós vivermos de maneira indigna para aquilo que Deus nos chamou para nós sermos e para nós fazermos. Existe talvez alguma maneira de nós vivermos de modo incompatível com aquilo que Deus nos chamou para ser e para fazer. Paulo ele convida essa igreja a eles viverem a partir da vocação que eles receberam. E essas vocações eles receberam pelo chamado que Deus fez para ele. E aqui tem mais uma novidade. Você não está aqui nesta noite sentado simplesmente porque um dia você ousou erguer a sua mão e falar: Jesus, eu te recebo como Salvador. Você não está aqui nesta noite somente por isso, porque um dia você deu um passo para o Senhor. Você está aqui nesta noite porque um dia Deus gritou a sua voz da eternidade e te chamou.
Um dia Deus olhou para você e falou seu nome na eternidade e chamou você. Por isso, você pôde olhar para o Senhor, ter os seus olhos desvendados para a beleza de Cristo e entregar o seu coração ao Senhor. Então você foi chamado um dia para o Senhor. Você não se torna um cristão somente porque um dia você decidiu de forma voluntária. Você se tornou cristão porque um dia Deus chamou o seu nome da eternidade. Por isso você conseguiu dizer sim. Ele te chamou, Ele te convocou, sabe para quê? Para você ser parte de uma comunidade que surge a partir da obra do Filho dele na cruz. Ele te chamou para você viver numa obra que surgiu a partir da obra de Jesus na cruz. E por isso você deve viver da maneira digna do seu chamado. Então Paulo, quando ele vai falando a respeito disso, Paulo ele fala assim, gente, nós vamos conseguir isso, no versículo 2, com toda humildade, com toda mansidão, com toda longanimidade, suportando-nos uns aos outros. E esse versículo aqui, irmãos, ele vai ser a continuidade da próxima palavra. Então eu não vou falar muito a respeito desse versículo aqui. Mas no fim desse versículo aqui, irmãos, de Efésios capítulo 4, versículo 2, Paulo ele coloca uma palavra aqui, que é uma palavra-chave, para nós entendermos como nós podemos viver de maneira digna, ou seja, como você pode viver da maneira que Deus chamou você para ser. E Paulo aqui ele usa a expressão que ela é a palavra-chave para nós entendermos isso. Paulo ele fala aqui, suportando-nos, e aqui vem a palavra-chave, uns aos outros. Essa palavra aqui, irmãos, esse conjunto de palavras, é a expressão-chave que Paulo nos dá para nós conseguirmos viver da maneira digna que nós fomos chamados para viver. Essa palavra, essa expressão uns aos outros, em grego, geralmente ela é a expressão alelon, e essa palavra grega ela descreve como a igreja tem que ser no seu fluxo de funcionamento. Essa expressão uns aos outros, ela é a palavra que Paulo escolheu para descrever a economia da igreja. E sabe o que significa a economia da igreja? É o modo como a igreja deve ser e funcionar. Você na sua casa, você tem uma economia. O que é economia na sua casa? É a maneira que a sua casa funciona. A sua casa, para funcionar, você estabelece um conjunto de práticas, e esse conjunto de práticas que você estabelece, o horário que você acorda, o horário que você almoça, o horário que você vai para o seu serviço, o horário que você leva o seu filho para a escola, o horário que você busca o seu filho, o horário que você ora, o horário que você lê a Bíblia, tudo isso que você coloca como organização, a maneira que a tua vida precisa funcionar, a maneira que a tua casa precisa funcionar, chama-se economia no grego. E aqui Paulo fala que essa expressão uns aos outros é a economia da igreja, ou seja, é a maneira que a igreja precisa funcionar. Essa expressão uns aos outros, ela relata exatamente aquilo que Paulo estava querendo falar sobre a igreja. E por que é importante nós entendermos isso? Porque se eu for falar com cada casa aqui, cada casa tem uma economia diferente da outra. Eu creio que nenhuma casa aqui tem uma economia exatamente igual a outra casa. Cada casa tem a sua economia, o seu modo de funcionar diferente. E a igreja do Senhor Jesus, o corpo de Jesus Cristo, ele tem a sua própria economia. Paulo, ele descreve a economia da igreja, a maneira que a igreja precisa funcionar, ser, é a prática da vida da igreja no nosso dia a dia. E por que a igreja precisa ter essa economia própria? Porque a economia que Paulo está falando aqui, irmãos, é que reflete quem Deus é. Porque o objetivo da igreja é refletir quem Deus é. Quando nós conseguimos viver da maneira digna, quando nós conseguimos viver na economia que Paulo está ensinando para a igreja, nós conseguimos refletir Deus para o mundo.
Então essa palavra uns aos outros demonstra como a igreja deve funcionar, demonstra como a igreja deve ser no seu dia a dia. Mas talvez você está falando, meu Deus, o que significa essa expressão uns aos outros? Eu vou substituir essa expressão uns aos outros por uma palavra só. E a palavra que nós podemos substituir aqui é mutualidade. A igreja precisa funcionar através de mutualidades. E a palavra mutualidade significa reciprocidade, troca e compartilhamento. Essa é a maneira que a igreja deve funcionar. Essa é a chave que Paulo dá para a igreja para nós vivermos de maneira digna. Todas essas qualidades, irmãos, elas só são possíveis no amor. Porque o amor, ele consiste em nós procurarmos nas pessoas o que tem de melhor nelas. No amor, nós não procuramos o que há de pior nas pessoas. No amor, nós procuramos o que há de melhor nas pessoas. E só é possível nós vivermos uma vida de mutualidade se nós vivermos no amor. O amor consiste em nós procurarmos o que há de melhor nos outros. Por isso, se você voltar um pouquinho para mim aqui, em Efésios capítulo 3, versículo 17, vamos ler comigo lá? Efésios 3:17, lê comigo. Efésios 3:17, Paulo diz assim: para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor. Então Paulo está falando assim, eu quero que vocês tenham um alicerce firme no amor. Porque só se o nosso alicerce estiver firme em amor, nós vamos conseguir viver uma vida de mutualidade. Você sabe por quê? Porque o próprio Jesus, quando ele falou a respeito da igreja, ele ressaltou duas coisas. A primeira coisa que ele ressalta é que ele ia edificar a sua igreja. E a segunda é que a igreja ia ter muito problema de relacionamento. Por isso ele falou assim, olha, vocês devem perdoar 70 vezes 7 uns aos outros. Então, se nós não tivermos alicerçados em amor, nós não vamos conseguir viver essa vida de mutualidade, essa vida de reciprocidade, essa vida de compartilhamento. Aí, a partir do versículo 3, diante de tudo que Paulo está falando, Paulo fala que teria que ter um esforço por parte daquela igreja para que eles pudessem promover essa unidade. Existia uma advertência da parte de Paulo para aquela igreja, para que eles permanecessem dentro daquela unidade, se esforçando. Na prática, Paulo estava falando assim, olha gente, Deus já inaugurou uma unidade para vocês viverem. Nós acabamos de falar disso lá em Efésios 2, de 11 a 22. Aquela unidade foi inaugurada por Deus. Nós fomos introduzidos na realidade dessa unidade pelo Espírito. Mas agora vocês vão precisar se esforçar para manter esta unidade. Por quê? Porque a igreja, ela é governada pelo Espírito e o Espírito de Deus tem uma única vontade. Então, por que as divisões existem dentro das igrejas, ofendem tanto a Deus? Porque Deus, quando vê uma igreja com tantas divisões, isso é ofensivo a Deus. Por quê? Porque as divisões dentro da igreja, elas vão contra a natureza do Espírito. A natureza do Espírito de Deus é unidade. E quando a igreja está recheada de divisões, isso vai contra a natureza do Espírito. Por isso as divisões, elas desagradam tanto a Deus. A natureza do Espírito, ela admite que a igreja pode e deve ter diversidade. Mas essas diversidades, irmãos, elas não são justificativas para que haja inimizades no meio do corpo. Porque discordâncias, elas são o contrário da natureza do Espírito. Então, se a igreja funciona a partir do poder do Espírito, o Espírito Santo, ele chama a igreja para viver a unidade.
Porque Paulo mesmo diz que a unidade ela é o vínculo da paz. Então, quando nós continuamos nesse versículo aqui, a partir do versículo 4 ao versículo 6, Paulo ressalta essa unidade, e ela é uma unidade que ela tinha acontecido tanto na Igreja Universal de Jesus, ou seja, em toda a igreja de todas as cidades, mas também era uma realidade de unidade que tinha acontecido nas igrejas locais, ou seja, nas congregações. E do versículo 4 ao versículo 6, Paulo ele quis ressaltar tanto a unidade que ele repete a palavra um por 7 vezes. Olha do versículo 4 ao versículo 6, Paulo repetindo: há um só corpo, um só Espírito, uma esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Paulo ele queria ressaltar a unidade, e ele repete a palavra um por 7 vezes. Isso implica, irmão, que nós temos que lidar quando nós vemos panelinhas ou preferências dentro das igrejas. Nós precisamos lidar com essas diferenças para que isso seja solucionado e resolvido. Porque isso é ofensivo ao Espírito, que ele deseja a unidade, porque a unidade do Espírito, ela é o vínculo da paz. Cristo, ele encheu, ele abrangeu todas as lacunas da igreja, para que todos que fazem parte da igreja possam estar debaixo do seu governo, do seu domínio. Então nós não temos mais desculpas, porque a partir da morte e ressurreição de Jesus, a Bíblia diz que Cristo levou cativo todo o cativeiro. Então, a partir da morte e ressurreição de Jesus, nós não temos mais desculpas para nós andarmos em inimizade uns com os outros. Porque a obra de Cristo levou cativo todo o cativeiro. Do versículo 7 ao versículo 16, Paulo começa a mostrar que a igreja de Cristo ela é chamada para crescer como um corpo unido com base na unidade já dada por Cristo. A unidade que Paulo tinha ensinado de Efésios 2, de 11 a 22. Paulo fala do versículo 7 ao versículo 16 de Efésios 4, olha, vocês estão sendo chamados para andar nessa unidade já conquistada por Cristo na cruz. E você sabe, irmão, que toda economia, ela precisa ter uma moeda. E a economia da igreja, a prática da igreja, a maneira da igreja viver e existir, existe uma moeda que rege, e a moeda que rege a economia da igreja chama-se graça. Aqui no versículo 7, lê comigo aqui, ó, Efésios 4, 7. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Paulo está falando assim, gente, existe uma maneira da igreja funcionar. A maneira da igreja funcionar é a economia que Deus quis que a igreja funcionasse. Existe uma moeda que move essa economia. E a moeda que move essa economia chama-se graça. E Paulo nesse versículo aqui ele coloca 3 valores que são importantíssimos. Paulo fala de graça, Paulo fala de medida e Paulo fala de dom. Olha aqui, versículo 7. A cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida de Cristo. Então aqui, irmãos, existem 3 coisas que são importantíssimas que Paulo está falando. Graça, medida e dom. Sabe por que é importante nós entendermos isso, irmãos? Porque a igreja de Jesus é o corpo de Cristo. E todo corpo ele tem o seu metabolismo próprio, e ele só vai funcionar bem se o seu metabolismo estiver regulado. O seu corpo, por exemplo, só vai funcionar bem se o seu fígado estiver funcionando bem. Porque se o seu fígado não estiver funcionando bem, você vai ter problemas no funcionamento do seu corpo. Porque o seu corpo não vai estar recebendo a quantidade de nutrientes que ele precisa para ter uma vida saudável. Se o seu pulmão não estiver funcionando bem, o seu corpo vai ser prejudicado. Por que o seu corpo vai ser prejudicado se o seu pulmão não está funcionando bem? Porque você vai ter um problema
das suas células do corpo não receber a quantidade necessária de oxigênio. Então todo o seu corpo precisa estar funcionando bem para que você tenha saúde. E o que Paulo está falando aqui, irmãos, é que o corpo de Cristo tem o seu metabolismo. E o seu metabolismo precisa estar regulado em todos os membros que fazem parte do seu corpo, para que o corpo de Cristo seja saudável. Então todo o seu corpo precisa estar funcionando bem, para que você possa receber um fluxo contínuo de benefícios, de saúde. Como o seu corpo precisa estar funcionando bem para estar saudável, nós, como corpo de Cristo, nós também precisamos estar funcionando de maneira digna, para que o corpo de Cristo possa estar recebendo o fluxo de vida de Cristo nele. A maneira que Deus desenhou a igreja para funcionar, irmãos, para receber esse fluxo contínuo de graça, ele é importantíssimo, porque se algum membro do corpo de Cristo não estiver funcionando, o corpo de Cristo entra em sofrimento. Sabe quando o seu corpo não tem algo funcionando e o seu corpo todo entra em sofrimento? No corpo de Cristo, se todos os membros que fazem parte do corpo, eles não estiverem funcionando, recebendo esse fluxo contínuo de graça na vida dele, o corpo de Cristo ele entra em sofrimento. O corpo de Cristo sofre. A igreja de Cristo sofre e ela se torna menos do que ela deveria ser. Ela se torna menos daquilo que ela poderia ser. O interessante é que Paulo ele fala aqui que essa graça ela foi distribuída para todos os membros do corpo de Cristo. Olha o que Paulo fala aqui. E a cada um de nós foi concedida a graça. Isso significa que existe uma medida de graça que foi concedida a você quando você começou a se fazer parte do corpo de Cristo. Você tem uma medida de graça sobre a sua vida que foi derramada por Cristo em você para que você pudesse funcionar dentro do corpo de Cristo. Cristo ele usa um critério para derramar essa graça, e o critério é a medida dele mesmo. E a medida aqui dele mesmo significa que o parâmetro que Deus colocou para a sua igreja é que quando nós todos começarmos a funcionar debaixo da graça que foi derramada em nós, nós vamos nos tornar cada vez mais semelhantes a Jesus, mais parecidos com Cristo. A medida de graça que foi derramada sobre a igreja é para que quando todos os órgãos, todos os membros do corpo de Cristo começam a funcionar, a medida de Cristo começa a ficar mais vívida, mais clara no corpo do Senhor, no corpo de Cristo, que é a sua igreja. Então o parâmetro que Deus usa para que essa graça seja derramada é o Cristo. Cristo é o parâmetro de Deus e Ele trouxe essa graça para cada um de nós na sua igreja, para o corpo de Cristo, dando dons específicos, dando habilidades específicas para que Cristo ele pudesse ser projetado na igreja e Ele pudesse aparecer para o mundo. Então, irmãos, eu não tenho alguns atributos de Jesus. Eu não tenho todas as características de Jesus. Eu carrego algumas características de Jesus. Você não tem todas as características de Jesus, mas tem algumas características de Jesus. Mas quando nós estamos em unidade, quando nós estamos funcionando na graça que foi dada a cada um de nós, nós juntos, debaixo dessa graça que foi nos dada, nós conseguimos projetar a imagem de Jesus. Sabe quando você vê a imagem numa televisão, você está vendo aqui a imagem definida, só que se você olhar nessa tela, existe um monte de pontinhos ali que define a imagem toda, e esse pontinho ele tem um nome, ele chama-se pixel.
Então, irmãos, cada um de nós somos um pixel na imagem do Cristo vivo. Eu sou um pixel, você é outro pixel. Todos nós, quando nós estamos reunidos debaixo da graça de Cristo, nós mostramos a imagem de Jesus para o mundo. Cada um de nós traz um pedacinho de Cristo que foi dado a nós, e quando nós estamos juntos, servindo uns aos outros, Jesus, ele aparece na igreja. Então, quanto mais isso é realidade nas nossas vidas, mais a graça vai funcionar em nós, mais a economia de Deus vai ser uma realidade no seu corpo. Quanto mais da minha pobreza é suprida pela riqueza que Cristo derramou sobre você, mais a imagem de Cristo vai aparecer na igreja. Então, por que eu vou na igreja? Ou por que eu vivo na igreja? Qual é o motivo de eu precisar frequentar, estar no meio de pessoas? Qual é o motivo de eu precisar estar aqui no culto domingo à noite? Qual é o motivo de eu precisar estar às terças-feiras na reunião das mulheres, na quarta na reunião dos homens, na sexta na reunião de oração? Qual é o motivo de eu ligar para um irmão, marcar, irmão, eu vou ir almoçar na sua casa, vou jantar na sua casa, vou manter um momento de comunhão com você? Qual é o motivo de nós fazermos isso tudo, irmãos? Existe um motivo de nós termos que viver esse tipo de vida. Você sabe qual é o motivo? Porque esse é o único jeito que nós temos de experimentar Cristo na medida dele. Não existe outra maneira de nós experimentarmos Cristo na medida dele. Essa foi a medida que Paulo disse que Deus derramou sobre a igreja. Somente nesse estilo de vida nós vamos conseguir experimentar Cristo na sua medida. Não há outra maneira de nós experimentarmos, e quando um cristão ele abre mão da sua vida comunitária ou do serviço comunitário, ele abre mão de experimentar a Cristo. Então existe uma diferença de você frequentar uma igreja e de realmente você fazer parte da igreja. Você pode estar em todas as reuniões, talvez, e talvez você não faça parte da igreja na maneira que Paulo está falando. A maneira que nós temos de nós realmente desfrutarmos dessa complexidade do corpo de Cristo é nós entendermos a chave que Paulo disse, uns aos outros. Mutualidade, compartilhamento, é dar o Cristo que eu tenho para você e receber o Cristo que você tem para mim. É receber da graça que Deus derramou sobre você para suprir a minha pobreza. E eu derramar a graça que Cristo colocou sobre mim para suprir a sua pobreza. Então a vida da igreja não é somente nós estarmos frequentando as reuniões de maneira maquinal. Nós precisamos entender isso, irmãos, senão nós não vamos estar realmente desfrutando do corpo de Cristo. Nós não vamos estar desfrutando dessa realidade de nós vivermos realmente dessa vida. Sabe, irmãos, quando você priva o irmão que está do seu lado do dom que Deus te deu, quando você priva a igreja do dom que Deus te deu, você priva a igreja que os dons que Deus derramou sobre você. Quando você priva as pessoas disso, você está privando outras pessoas de receber mais de Jesus. Deus derramou a medida de graça sobre você. E se você não funcionar nessa medida de graça que você tem, você vai estar privando a igreja de receber a graça do Senhor. Você vai estar privando o corpo de Cristo de receber da graça do Senhor na medida de Cristo. E a Bíblia diz que Deus derramou a cada um de nós uma medida de graça. Então a igreja lá atrás, ela começou como uma TV preto e branco. Só que ela está caminhando e a origem da igreja foi TV preto e branco. Mas o destino dela hoje é chegar a uma nitidez 8K UHD de Cristo.
É a igreja refletir a imagem nítida de Cristo. É a igreja quando ela está junta, entendendo uns aos outros, entendendo a mutualidade, projetar a imagem clara, nítida de Cristo. Por isso Paulo ele usa aqui o Salmo 68, ele fala, olha, Jesus leva cativo o cativeiro. E onde Jesus levou o cativeiro? Na cruz. Na cruz Jesus leva cativo o cativeiro e já deu dons aos homens. Ele mostrou que um Deus vitorioso, ele venceu o inimigo, ele abençoou o seu povo, e isso não foi somente agora, isso desde a história do povo de Israel no Salmo 68, com Israel no Egito, e essa também é a nossa história hoje como povo de Deus. A vida que a igreja goza, a vida que a igreja tem, é resultado de um Deus que é libertador, que ele triunfou nas suas batalhas, que ele libertou o seu povo do diabo, que ele libertou o povo do pecado, que ele deu dons a esses homens. Ele mostra que Deus não somente nos salvou, mas também ele está preservando os dons que ele mesmo nos deu. Agora, porque Deus não nos deu os dons para o nosso benefício próprio, ele não nos deu. Deus não derramou dons sobre você para que só você fosse beneficiado. Deus derramou dons sobre você para que você pudesse beneficiar as pessoas que estão em sua volta. Ele deu dons a você para que a glória fosse dele. Tem muita gente que recebe o dom de Deus e constrói a sua identidade em cima daquele dom. Por exemplo, tem pessoas que recebem o dom da música de Deus e ele constrói a identidade dele sobre o dom da música. Tem pessoas que têm o dom de ganhar dinheiro e ele constrói a identidade dele em cima da habilidade que ele tem de ganhar dinheiro. Mas isso, irmãos, o dom, esse tipo de atitude não é a economia do reino, porque os nossos dons, os dons que Deus nos deu, não foi para o nosso benefício próprio. Os dons que nós ganhamos de Deus não têm como destino o nosso benefício. O dom que Deus nos deu é a medida de Cristo, é testemunhar a glória de Jesus. Por isso que a Bíblia diz que quando ele desceu, ele subiu para encher todas as coisas. A Bíblia diz que ele desceu e ele subiu para encher todas as coisas. Então a economia da igreja, o sistema de funcionamento da igreja, ela é diferente do tipo de funcionamento da economia do pecado, porque a economia do pecado ela funciona pela dívida. A economia da graça, ela funciona na base da dádiva, porque Deus deu. O pecado, ele nos rouba a capacidade de nós entregarmos de graça. E quando nós não entregamos de graça, o que nós recebemos de graça, nós causamos a desgraça na vida das outras pessoas. Então, quando nós entendemos isso, irmãos, nós não podemos mais reter a graça que Jesus derramou sobre nós. Existe graça que está sendo retida e Jesus veio para libertar a graça dele num único lugar que existe. E só há um lugar que as pessoas têm para experimentar dessa graça de Cristo, que é na igreja, que é no corpo de Cristo. Porque é só na igreja que nós conseguimos experimentar o fluxo da graça que Cristo pode dar ao ser humano, às pessoas. Por isso que Cristo desceu, ele subiu e ele concedeu a algumas pessoas como apóstolos, como profetas, como mestres, como evangelistas, como pastores. Por isso que Cristo fez isso pela igreja. Por quê? Porque quando ele cita essas coisas aqui, ele está falando de um movimento que o Espírito Santo faz dentro da igreja. Quando você olha, por exemplo, aqui, pastores e profetas estão falando de questões de um movimento do Espírito Santo dentro da igreja, mas também existe um movimento do Espírito Santo para fora da igreja, porque ele concedeu apóstolos, evangelistas. Então o Espírito Santo ele move para dentro da igreja para que a igreja cresça, mas ele também move para fora da igreja para que a igreja mostre Cristo para o mundo.
O movimento do Espírito Santo, ele puxa a igreja para o centro e empurra a igreja para o mundo, para que a igreja possa refletir a Cristo. É o Espírito Santo que reúne os santos para que eles sejam edificados e que empurra os santos para o mundo, para que o mundo veja Jesus. É o Espírito Santo que faz isso através da igreja. Então Deus está dando pessoas para colaborar com essa edificação. E quem são essas pessoas? Apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastores. Deus dá essas pessoas para colaborar com a edificação da igreja. Para quê? Para que os santos sejam aperfeiçoados, para que eles sejam habilitados para o seu serviço. Deus, ele está equipando a igreja para que ela possa desempenhar a vontade de Cristo. Por isso que uma igreja ela não pode ser pastocêntrica. A igreja que ela é pastocêntrica, ela não é uma igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo é uma igreja cristocêntrica. É Cristo que está no centro. Todas as coisas giram em volta de Cristo, não em volta do pastor. Então, quando você espera tudo do pastor, quando você espera que ele faça tudo, que ele seja tudo, algo não está bem nesta igreja. Porque todos nós e cada um de nós recebemos uma medida de Cristo. O centro de uma igreja não é o pastor, o centro de uma igreja é Cristo. E se você tem uma medida de Cristo, você precisa derramar essa medida de Cristo sobre as outras pessoas. É assim que a igreja precisa ser cristocêntrica. Ela não orbita em volta da figura do pastor, ela orbita em volta da figura de Cristo. Precisa ser assim, para que o corpo de Cristo seja edificado. Para quê? Paulo está dizendo, para que nós possamos chegar ao pleno conhecimento do Filho de Deus. E o que significa você chegar ao pleno conhecimento do Filho de Deus? Para você chegar a uma nitidez 8K de Cristo. Para que Cristo se torne mais visível. Para que a medida da estatura de Cristo ela possa ser vista de maneira mais clara. Então, irmão, se realmente nós queremos viver a igreja, se nós realmente queremos falar assim, Cristo me alcançou, nós precisamos viver da maneira digna que nós fomos chamados. E a chave para nós vivermos isso é essa expressão, uns aos outros. Da mesma maneira que Paulo alertou aquela igreja e suplicou aquela igreja. Se você não está derramando a medida de graça que Cristo derramou sobre você, sobre a igreja está sofrendo por falta disso. Todos nós carregamos uma medida de graça. E é nessa vida do uns aos outros, nessa vida de mutualidade, que nós vamos conseguir chegar a essa medida da nitidez de Cristo nas nossas vidas. Jesus mesmo na sua oração em João capítulo 17, ele falou, Pai, que eles sejam uns com os outros, para que o mundo creia que você me enviou. Irmãos, qualquer coisa fora disso é brincar de igreja. Sabe, eu não quero que você perca tempo. Pelo contrário, eu quero que você entenda, uma vez que Cristo te alcançou, uma vez que Deus te chamou, Ele derramou sobre você uma medida de graça. E essa medida de graça que Ele derramou sobre você, ela é necessária para que o corpo de Cristo seja edificado. Para que a imagem de Cristo, para que a medida de Cristo possa ser projetada sobre a igreja. Isso é necessário. Se você não entender isso, irmãos, você vai continuar vindo na igreja, somente querendo se servir de algumas coisas. E às vezes você não vai ficar contente aqui, você vai para outro lugar, fica mais 2, 3 anos no outro lugar, aí você não fica contente lá, e você vai para outro lugar. E essa é a realidade, irmãos, que nós vemos hoje. Nós vemos hoje no movimento do corpo de Cristo muito mais inchaço do que crescimento.
Nós vemos hoje muito mais pessoas trocando de denominações do que pessoas que não são salvas sendo alcançadas. E por que isso acontece? Porque nós não estamos vivendo na medida de graça que foi derramado sobre nossas vidas. Você carrega uma medida de graça sobre você. Se você foi chamado por Deus, se você faz parte do corpo de Cristo, você carrega uma medida de graça sobre você. E se essa medida de graça está sendo retida, o corpo de Cristo está sofrendo por isso. Por isso esteja aberto, irmãos, para a próxima mensagem que eu vou trazer daqui a alguns dias, onde nós vamos falar sobre mutualidades. E a mutualidade, ela é a chave para nós vivermos de maneira digna que nós fomos chamados. Amém?